especial, uma palestra feita sobre uma pessoa especial por um grande amigo, Evaldo. É com muita alegria que a gente vai ouvir o nosso amigo hoje. Antes de passar a palavra para ele, eu vou passar para o meu amigo Jairo, que vai fazer a leitura, o comentário e a prece da página do Ideal Espírita, Liberte Sua Alma. Deixa eu liberar aqui para vocês. Bem-vindo, Jairo. Está liberado seu microfone aí? Tá sim. Boa tarde. Vamos lá. Liberte sua alma. Só colocar. Agora vai. Liberte sua alma. Não se prenda à beleza de formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. E cita-tus, o cavalo de Calígula poderia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a alvidez da posse. A casa do numismata vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se esconde no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros, cadáveres de vantagens mortas. Livro Agenda Cristã, mensagem 37, André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Vamos lá. Eu, pelo texto, eu retirei um pouquinho da questão da felicidade, né? Que a gente procura, principalmente nas coisas materiais. Então, vamos lá, a reflexão. Desde os tempos imemoriais, na própria origem da humanidade, nos momentos iniciais desta jornada pelo reino hominal, o espírito encarnado busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, buscando tranquilidade e segurança. Nesta busca, um conceito foi se formando, o da felicidade, vivendo e tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes desse planeta. Aí na questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o se não tão ser feliz quanto possível na Terra. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e, consequentemente, aceitação das dificuldades que vivenciamos. Aí, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, encontramos diversos itens que nos esclarecem as causas anteriores e atuais, e até mesmo futuras das nossas aflições. Esclarece que não somos castigados por Deus, que a todos nos ama, mas sim educados por Ele. Então, a Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas, objetivando a nossa formação. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas desse planeta. Assim como na escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. Vamos à nossa prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre amigo de todas as horas, espiritualidade amiga, espiritualidade da casa, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o nosso encontro de todo sábado, com essa palestra maravilhosa, sendo conduzido por nosso irmão Evaldo, que ele possa ser intuído, amparado, com as melhores vibrações de amor e de carinho, para que possamos sair daqui melhores que chegamos. Peço que fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu amigo Jário. Então, é com muito carinho que a gente recebe o Evaldo Raia,
a Casa do Caminho Chico Xavier, para falar de Chico Xavier. Seja muito bem-vindo, Evaldo. Obrigado, Adriana. Obrigado, Jairo, pela página de preparação. E, assim, caso vocês não perceberam ainda, eu estou no Cefac. Estamos aqui no Cefac, até para poder testar essa situação de palestra híbrida, né, que nós teremos em breve, mas estou aqui no Cefac. Eu, Jane, a Isabela e o Aloysio, que a Luísa é meu sogro, a Isabela é minha afilhada, e eu falo que é meu chaveirinho, que vai sempre comigo nas palestras. E, assim, vocês não podem calcular a emoção de estar falando de Chico aqui dentro. Aqui na minha retaguarda tem aquele quadro, né, tão bem montado sobre o nosso benfeitor, e a gente sente as vibrações amorosas que se unem, porque a espiritualidade, gente, não tem barreira, não tem fronteira. O plano espiritual é solidário, é unindo-se uns aos outros para o trabalho do bem em nome de Jesus. Nós é que, por necessidade ainda da nossa pouco progresso moral, nós estabelecemos alguns muros. Mas, graças a Deus, a espiritualidade assim não pensa. Assim como o Chico, que hoje homenageamos na data que se comemora a sua chegada ao plano físico, lá em 1910, nós também temos a figura amorosa de irmão João, o doutor Bezerra, sempre presente na nossa vida. E olha só, eu vou avisando, eu vou chorar. Eu não tenho nenhuma vergonha de afirmar, porque junta a emoção do dia com as percepções espirituais que a misericórdia de Jesus nos permite, não dá para ficar falando mecanicamente de um personagem que nos fala o coração. Não dá. E hoje de manhã, eu estava falando até com a Sandra, quando eu cheguei aqui, e hoje de manhã, quando eu preparando o estudo, fazendo uma revisão de alguns temas, eu senti, a Jane já me trouxe um lencinho aqui para eu não borrar a maquiagem, que é tudo Jane. Eu chorando, eu estava lá em casa, né, preparando, fazendo alguns detalhes, e eu cheguei e recebi a visita de um amigo espiritual, muito querido, que ele falou assim, falar do Chico é falar de coração. Então, deixa a intelectualidade os livros, usa o coração. E quando a gente, na nossa fragilidade, não sabemos usar o coração, e a gente tenta, então vem a emoção, que é uma situação mais forte. Mas o mentor, Chico Xavier, ele nos ensina que quanto mais simples for a situação, mais... Espera aí, gente, que eu acabei de falar, não saiu ao vivo. Quanto mais você quiser fazer algo que chegue à espiritualidade, tem que ser através da simplicidade. A humildade ainda não temos muita possibilidade disso, não, mas a simplicidade é algo que podemos alcançar sem querer, no dizer de Arnaldo Rocha, um companheiro de Chico, sem querer florear o pavão, falando dentro dessa simplicidade. E como nós estamos homenageando o nascimento de Chico Xavier, veio à mente um livro que é chamado O Voo da Garça. É uma biografia do Chico, onde o autor diz que, no final do mês de março de 1910, no açude, né, que no Ribeirão, próximo à casa onde Chico nasceria, tinha um bando de garças, mais de 50 garças, naquele açude ali em Pedro Leopoldo. E quando foi a noite de 1º de abril para o dia 2 de abril, todas as garças voaram, só uma ficou. E essa garça simbolizava o nascimento do Chico, que ocorreu às 4h da manhã do dia 2 de abril. Então, esse livro, O Voo da Garça, é um livro muito bonito, que fala do esforço da garça em levantar voo, em buscar o seu alimento, como a mostrar que Chico teria uma vida com muitas alegrias,
mas com muito mais dificuldades em propagar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, que ele só foi ter conhecimento com a doutrina espírita já com seus 17 anos. Antes disso, ele tinha as experiências com o plano espiritual, principalmente quando desencarna a sua mãe, Maria João de Deus. E interessante que, antes disso acontecer, antes de Dona Maria desencarnar, o Chico já tinha um contato com o plano espiritual que, para ele, eram pessoas que todo mundo via, como toda criança faz isso. Ainda hoje a gente falava no amigo imaginário, né, que muitas crianças, adolescentes e adultos têm, né, mas que, na realidade, são o quê? São percepções espirituais que, por ainda termos um desconhecimento da mecânica das manifestações visuais do espírito, a gente cria uma imagem assim, ainda aleatória desses fatos. E Chico via com constância, mesmo ainda com 2, 3 anos de idade, espíritos transitarem na sua casa. Tem aquela cena muito marcante que ele, com 4 anos de idade, a mãe, a Dona Maria, e o seu pai, o João, comentando sobre uma vizinha que havia entrado em dificuldade e desencarnado no parto, e aí o Chico dá a explicação técnica, o que tinha havido com o feto dentro do útero que ocasionou o desencarne da vizinha e da criança. E o pai ainda falou: quem falou isso para você, garoto? É um nome complicado que eu juro que eu não lembro. Tá? Eu não sei o que, antrópica, um troço assim. E aí o pai repreendeu. Quem te contou essas coisas? Foi um senhor que estava aqui que me falou. E o pai achava, em primeira instância, que o Chico estava variando da cabeça, que era o termo utilizado antigamente, como alguém que estava perdendo a lucidez, perdendo a nitidez das coisas. Então, o seu João falava que ele estava variando da cabeça. Ao passar o tempo, Dona Maria desencarna, né? Chico vai morar com a sua madrinha. E interessante que, no transcorrer da existência de Chico, ele nunca teve uma palavra de acusação com a madrinha. E são coisas que, às vezes, impactam tanto uma criança quanto na infância, né? De sofrer uma violência física, sofrer tantas perseguições. Ele nunca teve uma palavra de recriminação para sua madrinha pelos desvarios que ela sofria por ações obsessivas, por ações espirituais, para prejudicar o então menino Chico Xavier, porque a espiritualidade, ela conhece a nossa trajetória. Aqueles que desejam o nosso bem conhecem a trajetória que está programada. E o Chico sempre falou, nas suas conversas, nas suas entrevistas, que não existe destino. Ninguém está determinado a praticar determinada ação indevida. Não existe isso. Toda a ação, como é explicado pelo seu Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, existe, em relação ao aspecto moral, não existe determinismo. Por quê? Porque todas as minhas ações morais, elas são opcionais, eu posso realizar ou não. E o Chico entendia que as coisas que a madrinha fazia com ele, em termos de perseguição mesmo, não era do íntimo dela, não era do coração dela, mas ela também não sabia como se comportar e muito menos como evitar aquele assédio que ela sofria. E todos nós sabemos, lembramos da história, que ela espetava garfo na barriga do Chico, religiosamente, né, diariamente. E ela chegou uma época a perguntar ao Chico, falar para o Chico, que ela tinha um compromisso de dar 3 surras por dia no Chico. Enquanto ela não desse a 3ª surra, o dia não tinha terminado. E interessante que ela chegava à tarde, ela perguntava: Chico, quantas surras eu te dei hoje? Ele: 2, mas... Então falta uma ainda, vem cá. E descia a vara no Chico. E aí a honestidade e a sinceridade de uma criança que poderia dizer: não, já me deu 3. Eu, pelo menos, diria: não, já me deu 3, madrinha, se der mais uma, é a 4ª, não está valendo. Ele falava a verdade. Às vezes a madrinha, nos afazeres dela, doméstico, né? Ela acabava perdendo a noção até do espaço do dia. E perguntava a ele, que era o parâmetro dela, o número de surra.
E o Chico nunca entendeu isso como um ato de maldade. Ele sempre entendeu como sendo um descontrole da madrinha. E ele foi crescendo nessa visão até que, como a mãe dele prometeu, lá embaixo da bananeira que ele se escondia, né, prometeu a ele que Jesus ia enviar um anjo para ele. E foi quando chega a dona Cidália, que é a segunda esposa do seu João, e se transformou realmente em anjo na vida de Chico e dos 8 irmãos de Chico. Eram 9 filhos que Dona Maria João de Deus teve com o seu João, Chico era o caçula, e Dona Cidália falou que só casaria com João se ele pegasse todos os filhos de volta. Já demonstrava que era um espírito já completamente destoante da maioria, né? Porque muitas das vezes a gente não quer nem os próprios filhos, acaba se desfazendo por qualquer motivo, não a título de julgamento, que não temos esse direito, mas pelas dificuldades que enfrentam. E então a segunda mãe de Chico trouxe toda a família para casa e ela foi a primeira a perceber algo que é normal com o menino Chico. Ele só andava, antigamente tinha uns camisolões que não eram nem masculino nem feminino, eram unissex, todas as pessoas usavam, que ia até os pés. E o Chico só andava com esse camisolão. Por quê? Porque se ele andava de short e de uma blusinha, iam ver a marca do garfo na barriga dele. E ele não queria que a madrinha sofresse represália. Gente, vocês me perdoam, mas um espírito igual a esse é difícil de achar, né? Porque ele não queria que a madrinha sofresse represália pelos maus tratos que ele sofria. E ele sempre dizia que ela não era má, ela apenas tinha uma dificuldade com a caridade. A forma dele encarar essa situação é um ensinamento para que a gente rotula tanto as pessoas, com tanta facilidade, basta que caia no nosso desagrado, né? E quando o Chico chega em casa, trazido pelo pai, ela vai fazer um carinho nele e, instintivamente, ela bota a mão no seu abdômen e ele dá aquele solavanco para trás. E ela não fala nada com ele, cada filho vai se recolhendo, e ela chama ele e pergunta, eu posso olhar? E ele, muito envergonhado, levanta a camisola e mostra para ela as marcas do garfo. E ela fala, meu filho, nunca mais você vai sofrer esse tipo de violência. E ela foi fiel a essa proposta de Chico, ao Chico. E o tempo foi passando e Chico continuou vendo o espírito, conversando com o espírito. Ele chegou uma vez a ficar sentado na porta da igreja de Pedro Leopoldo, na matriz de Pedro Leopoldo, aguardando o padre abrir a porta para ele se confessar. Porque ele disse para o padre que ele não queria servir ao demônio, ele só queria servir a Jesus, porque ele queria ser de Jesus. E aí ele falando com o padre, tudo que acontecia com ele, que as visões que ele tinha, o padre, ainda não tendo a possibilidade do conhecimento mais abrangente, falava para ele, Chico, isso é um demônio, quer te enganar. Então, e era a visão que, infelizmente, até hoje muitos de nós ainda temos, não é? E Chico continuou na sua dificuldade de entendimento. E aí o seu João falou assim, virou para o padre e falou, padre, olha, não tem jeito, eu vou ter que internar o Chico no manicômio lá em Belo Horizonte. E uma criança de 9 para 10 anos entrar no manicômio, nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E isso vem ao encontro de uma conversa depois, lá no futuro, que Chico revelou que antes da encarnação, ainda no plano espiritual, quando Emmanuel propôs a Chico a reencarnação dele para desenvolver a tarefa dos livros espíritas, e Chico, numa figura feminina, que Chico teve 8 encarnações como mulher, Emmanuel falou para ele, mas tem um detalhe, você vai ter que encarnar como homem. Ele, quero não. Eu aceito a tarefa, mas eu tenho que encarnar como mulher. E Emmanuel falou para ele, olha, não vai dar. Porque se você encarnar como mulher no início do século XX, com as percepções mediúnicas que você vai ter, vão te internar como louca. Você tem que nascer como homem.
porque quando estiver no auge dessas percepções, você é mão de obra ativa. E é isso que vai ser o diferencial. E o Chico, muito a contragosto, aceitou a proposta e encarnou como um homem na figura de Chico Xavier, mas a preferência dele era reencarnar como mulher. Tanto que depois ele diz para Arnaldo Rocha, né, o teu amigo de vários momentos, ele diz para Arnaldo Rocha que ele ainda se sentia desconfortável num corpo masculino. Mas o propósito era maior do que os desejos dele. Essa é a diferença nossa em relação aos compromissos espirituais que nós aceitamos antes da presente encarnação, e quando nos asseoramos do corpo nessa existência, nós queremos determinar ou afastar-nos dos compromissos assumidos com o plano espiritual, e aí a gente normalmente se encrenca. Agora, ele mesmo se sentindo ainda um espírito feminino, mas experienciando a situação masculina para cumprir uma tarefa. Para cumprir uma tarefa. Então, o pai querendo interná-lo, e o padre falou, não interna, não, vou arrumar um emprego para ele na tecelagem, que havia lá em Pedro Leopoldo, uma tecelagem que estava em início, né, uma indústria de tecido que estava iniciando naquela região, e o Chico, aos 10 anos de idade, 10 anos. Hoje em dia, a gente pede um filho de 16 anos para lavar uma louça, ele faz uma encrenca danada, né, Adriano? Agora, imagina uma criança com 10 anos indo para uma fábrica para trabalhar de 1h da tarde até as 23 horas. 10 horas de trabalho, de segunda a sábado. Não era coisa fácil, mas era o que se tinha naquele momento. E o padre falou para ele, o trabalho vai cansar ele e ele não vai ter tempo de ter essas visões de Satanás que ele tem. Doce ilusão. Porque o Chico, quando ele tinha 12 anos, teve um concurso no estado de Minas Gerais, em homenagem ao centenário da independência do Brasil, isso em 1922. E teria um concurso de redação alusivo aos 100 anos da independência. E Chico fez a redação e ele ganhou menção honrosa da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais pelo conteúdo da sua redação. Dizem assim, as boas línguas, né? Quem ganhou foi a sobrinha do governador, mas é assim, porque devia ser mais bonita mesmo, né? Mas tudo bem. Então, ele ganhou menção honrosa e ele ficou muito conhecido no grupo escolar que ele estudava lá em Pedro Leopoldo por essa conquista. E começaram a perguntar a ele onde ele tirou aquelas coisas bonitas que ele escreveu. Ele falou, fui eu não, gente. Era um moço que estava do meu lado que foi ditando para mim, eu fui só escrevendo. Vocês podiam ter escrito também, que ele falava alto. Ele não sabia que só ele que percebia aqueles amigos espirituais. E aí tem aquela cena inusitada, retratada no filme, né? Que a professora falou assim, Chico, para de bestagem desse negócio que tinha moço nenhum aqui. Ele falou, tinha sim. Aí uma coleguinha dele falou assim, então se tem um moço que te ajuda, vai lá no quadro escrever alguma coisa para a gente. Aí o Chico falou assim, se a assessora deixar, eu vou. E todos os alunos falam, deixa a professora, que ela não chamava professora de tia, não, sabe, gente? Era só professora mesmo, né? Deixa a professora. E a professora falou, tá bom, vai lá. Quando o Chico chegou lá, no quadro, aí um colega fala assim, fala sobre o grão de areia. Imagina uma criança de 12 anos tendo que dissertar sobre o grão de areia em frente da turma toda. Já ir na frente da turma já era um desespero, né? Imagina ter que escrever no quadro. E o Chico, na ponta do pé, com um giz na lousa, ele começa a escrever. Meus filhos, não desdeem de um grão de areia, que mesmo na sua infinita pequenez, juntando-se a outros grãos, transforma-se numa grande montanha. E quando bafejado pela luz do sol, consegue reproduzir na majestade do sol a beleza num pequenino grão. E aí todo mundo ficou assim, abobado com
a profundidade filosófica das palavras que Chico ia escrevendo. E a professora apavorada com aquela situação, porque ela sabia que não tinha condições de um menino de 12 anos, na 4ª série primária. Chico repetiu a 4ª série 3 vezes. Ele fazia a prova para a 5ª série, ficava reprovado. E aí foi quando ele desistiu de estudar para fazer a 5ª série, porque por 3 anos consecutivos ele não conseguiu passar de ano, né? Concluir a 4ª série para a 5ª série. E aí Chico sai, então, da tecelagem, por quê? Porque aquela poeira das máquinas cortando o tecido começou a deixar ele com um problema respiratório, que o acompanhou ao longo da sua existência. Não chegou a ser um enfisema pulmonar, mas era muito próximo de uma bronquite por agentes externos. E aí o médico da empresa mandou dispensar ele. E, lógico, ele foi dispensado. Naquela época não tinha carteira assinada, não tinha as leis trabalhistas, nem seguro-desemprego, nada disso. Ele saiu da fábrica conforme entrou, sem ganhar nada. E aí ele foi trabalhar no bar do senhor José, para falar o nome direitinho, né? José Felizardo Sobrinho. Sabe quem era José Felizardo Sobrinho? Marido da dona Maria Rosária, a madrinha dele. Então, padrinho dele. E ele foi trabalhar no bar do seu Felizardo porque era o único emprego que ele tinha conseguido. Na época, ele já com seus 13 para 14 anos, 14 para 15 anos, ele foi trabalhar lá. E foi o período que ele disse mais tarde que ele mais sofreu. Porque o bar, que na época dava o nome de venda, né? Porque além de bebida, vendia também alguns legumes, algumas coisas, cereais. E ele falou que a coisa mais triste para ele lá na venda do seu Felizardo era vender cachaça. Porque ele via que os irmãos que tinham o hábito da bebida desregrada, né, eram acompanhados por várias entidades ainda viciosas que vampirizavam os irmãos. E quando ele botava uma cachaça no copo para aquele irmão que pediu a cachaça, ele via quanto que os espíritos ficavam sequiosos de beber junto com aquela pessoa. E quando o irmão caía de tanto beber, o seu Felizardo falou assim: Chico, recolhe o homem. Aí ele tinha que ajudar a levantar a pessoa e levar em casa, na casa da pessoa. E a família sempre recebia aquele irmão num sofrimento muito grande, porque alguns eram violentos, não é? A partir do momento da bebida, se tornavam inconvenientes, violentos, e isso fazia o coração frágil de Chico, do menino Chico, sangrar. O único momento de alegria de Chico é quando o seu Felizardo pedia a ele para regar a plantação de alho. Ele tinha mais de 30 canteiros de alho, e o alho era um produto muito procurado e não era muito fácil de ser comercializado. Era aonde o seu Felizardo tirava uma boa renda na venda de alho. E o Chico ia lá para trás da venda, e era a hora que ele cantava, ele se distraía com os passarinhos, com os insetos ali na plantação, era o melhor momento do dia para ele. Tanto que, quando chovia, ele ficava triste, que se chovesse, ele não precisava regar a plantação. Mas, quando o tempo estava seco, ele ia lá. E foi nessa oportunidade, ele regando lá a plantação de alho, que se apresentou um espírito para ele e falou assim: eu quero ditar um poema através de você. E ele falou assim: eu não sei escrever essas coisas bonitas de poema, não, senhor. Aí o espírito falou assim: não, eu vou ditar. E o espírito começou a falar o trecho de um poema, que, se vocês me permitem, eu vou ler. O título do poema é Voz do Infinito. Está lá no Parnaso de Além Túmulo. Ele começa assim, eu vou ler um trechinho, que ele é muito grande, mas ele começa assim: no excêntrico labor das minhas normas, na terra muitas vezes me consumia, perquirindo nas leis da biologia as expressões orgânicas das formas. O fenômeno, apenas porque o fundo do número, as eternas rutilâncias, eram partes do todo nas substâncias,
desde o estado padrônico do mundo. E o Chico falou, entendi nada não, senhor. Aí ele falou, vou repetir. Aí repetiu. O Chico falou, continua a entender. Minha cabeça não dá para essas coisas não, senhor. Ele só tinha até a quarta série primária, né? Com palavras. Aí eu, sinceramente, eu olhei a palavra aqui, ó, prodrômico. Assim, a Adriana, como professora, de repente, ela pode saber o que é. Eu não tinha a mínima noção do que era esse tal desse prodrômico. Aí eu fui lá recorrer, como dizia meu pai, né? Lá o pai dos burros, que é o nosso dicionário, e está lá, prodrômico, relativo ao pródromo. Ajudou bastante, né? Ou primeira obra de um autor. Então, ele começou a colocar tantas palavras difíceis que para o Chico foi difícil. Aí ele pegou esse espírito e falou assim, não tem jeito não, tua cabeça não cabe essas coisas não, eu vou escrever através da tua mão. Até aquele momento, o Chico não tinha ainda habilitado, não estava habilitado a psicografia mecânica. E quem é esse espírito? A primeira mensagem que Chico recebe em forma de poema é do espírito Augusto dos Anjos, que tinha apenas 11 anos de desencarnado quando começou a sua trajetória. E o poema mais conhecido, que também está no Panário de Além Túmulo, é Número Infinito, que é um poema lindo de Augusto dos Anjos. Lindo. O Haroldo até fez um seminário, né, e usa esse poema para ele usar durante o seminário todo. Número Infinito. Era um poema que Augusto dos Anjos dava resposta a ele mesmo, porque a última produção literária desse escritor, na matéria, foi o último número, como sendo o final da existência dele na matéria. Que ele, todo mundo dizia que ele morreu de tuberculose. Não, foi uma pneumonia gravíssima que ele teve. Mas como na época era muito comum os artistas morrerem de tuberculose, então botaram ele também na conta também de que seria tuberculose, mas não foi. Alguns biógrafos dele afirmam que foi a pneumonia. Então, Augusto dos Anjos, esse poema, Número Infinito, eu aconselho quem puder depois dar uma lida nele. Adriana, é coisa linda, tá? É coisa muito bonita mesmo. E aí foi quando, então, o Chico começou a ter um contato mais próximo com os espíritos, mas com um objetivo mais claro. E quando ele já estava com seus 17 anos, ainda trabalhando lá com o seu padrinho, né? O José Felizardo, o Chico se vê com um estado muito grave da sua irmã Tiquinha, que ela começava a gritar, se jogava no chão e queria agredir todo mundo, uma situação dolorosa para toda a família. Dona Cidália pediu a Chico de ir buscar ajuda, e o Chico só se lembrou da família Perácio, que eram amigos do seu João, né, do pai dele, e o seu Perácio parecia ser uma pessoa tão conhecedora de tantos conhecimentos. O Chico foi lá, e o seu Perácio, junto com a esposa, falou para ele, é um caso de obsessão. Nós vamos ter que fazer uma reunião mediúnica na sua casa. Chico nunca tinha ouvido falar em reunião mediúnica, em espiritismo, em nada. Ele era católico, praticante, fervoroso, ia à missa todo domingo, se comungava. Toda vez ele tinha que pagar penitência, que ele falava para o padre que via gente que já tinha morrido, e o padre achava que era coisa do demônio, então lá vinha a penitência para o Chico, até aquela que mostra no filme, né, ele andando com uma pedra na cabeça, lembra? Aquilo aconteceu realmente. Ele ficou com torcicolo 2 semanas por causa daquela pedra no pescoço dele, andando na procissão. Uma criança, né, com aquele peso enorme. E aí o seu Perácio, então, junto com a esposa, vai à casa do seu João e reúne lá alguns amigos mais próximos, e a irmã dele, numa convulsão provocada pela ação espiritual, já estão 5h30 já, Adriana, o tempo passa. E aí o seu Perácio começa a conversar com o espírito. E aí fala para Chico também conversar, pedindo perdão ao espírito. E o Chico viu o espírito que estava atuando sobre a irmã dele
e ficou muito preocupado, porque a máscara do espírito era coisa muito dolorosa, muito triste. Então, ali começa a trajetória do nosso querido Chico na mediunidade propriamente dita, socorrista, porque um dos fundamentos da doutrina espírita é o Consolador prometido, é fazer com que as pessoas que chegam a tomar conhecimento da doutrina espírita encontrem nos livros, nas obras, nas nossas casas espíritas, o consolo, o amparo, o amor, a receptividade, porque nós já estamos cansados de sermos julgados e julgar ao nosso semelhante pela condição que ele está na nossa frente. A proposta do Evangelho de Jesus, que Chico vivenciou com muita intensidade, é o acolhimento, é amparar. Ele nos fala, em várias ocasiões, que a tarefa da casa espírita é acolher o irmão necessitado. Quem trata desse irmão é a espiritualidade, quem cura é Jesus. Então, quando, através da sua irmã, ele inicia a sua trajetória dentro da mediunidade socorrista, que nós, como adeptos dessa doutrina, nós temos que nos esmerar mais. Não é vir à casa espírita quando cismar, é ter a alegria de vir. Não é ser compromisso, compromisso é obrigação, é vir por satisfação. Hoje eu vou à casa espírita. É como ser criança novamente, né? Que quando a mãe falava assim, vamos comprar picolé, oba! Sabe? Aquela felicidade de compartilhar o evangelho junto com outros irmãos. Quando nós começarmos a raciocinar desse jeito, hoje eu tenho que ir, porque hoje tem tratamento, tem cirurgia espiritual, eu não posso faltar. Fala com uma tristeza, sabe? Com uma dor no coração, como se estivesse indo para algo que irá nos fazer mal, quando é o oposto. Porque servir ao próximo não existe alegria maior. O ato de servir é uma coisa tão importante que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem uma mensagem que Pedro pergunta a Jesus, Senhor, transformar a água em vinho não é influenciar a beberagem? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Essa frase de Jesus, a gente deve torná-la constante na nossa vida. Quando a gente vai à casa espírita, para uma palestra, para um estudo, para uma sala de passe, de tratamento espiritual, para o que for, nós devemos ir com a alegria de servir o amigo. É essa a nossa proposta, é esse que Chico nos ensina a partir dos 17 anos. Aí veio o advento do encontro dele com Emmanuel, lá no Ribeirão, no mesmo Ribeirão das Garças que eu falei no início, mas tem duas histórias que o tempo não permite a gente ir mais longe, né, Adriana? Nós temos duas histórias de Chico que sempre me comoveram bastante, extremamente. O primeiro é o caso de Conceição e Lia. Era uma avó e uma neta que viviam numa situação de extrema pobreza, além do aspecto de dificuldade física de Lia, a neta de Conceição, que conta a história, a Conceição conta a história, que ela, quando jovem, ela casou, né? Obrigada, ela com 13 para 14 anos, com um homem já maduro, já beirando os 30 anos, e sofreu todo tipo de violência, tanto sexual quanto violência doméstica, nesse casamento. E desse casamento nasceu uma filha, uma menina nova, bonita, muito bem formosa, e ela também, com 14 anos, o pai dela, Maria de Conceição, arranjou o casamento dela com outro fazendeiro muito rico, e o fazendeiro foi para outro estado, e Conceição não tinha mais possibilidade de ver a filha. E as violências físicas que ela sofreu do marido a impossibilitavam de andar, até pelas marcas que ela tinha no corpo e a vergonha que ela sentia de transitar na rua com aquelas marcas que sabia-se que era de violência doméstica. E, assim, ainda existe a cultura, né? Se a mulher sofre violência, a culpa é da mulher, né? Aquela coisa absurda, né? Que ainda existe até os dias de hoje. Quando se fala de uma violência contra uma mulher, as pessoas querem encontrar na mulher a causa, quando a causa é no agressor e não na vítima. Né? A gente tem que mudar o nosso pensamento radicalmente nesse aspecto. E aí, Conceição se afastou da filha, a filha com 14 anos,
e chegou a notícia para ela que a filha ia dar à luz a uma criança. E ela implorou ao marido que permitisse ela ir assistir a filha no parto, porque era um momento muito delicado, e ela queria estar junto. E depois de 18 anos, seria a primeira vez que ela sairia de casa. De casa, a primeira vez. E ela, o marido deixou, mas vigiada por 2 capangas, ela foi até a cidade que a filha morava, e quando, na noite que a criança foi nascer, a neta foi nascer, que quando a criança nasceu, a filha de Conceição, horrorizada, porque era um corpo disforme. A única parte inteira da criança era o rosto, que o tronco e o quadril era virado para trás, torcido. E a filha de Conceição, naquele pavor, pegou a criança e jogou pela janela. Conceição, criança desesperada, correu lá, pegou a criança, enrolou nos seus panos e aproveitou para fugir, porque a coisa tomou um volume, um alvoroço muito grande. E ela fugiu com a neta, né, que ela dá o nome de Lia, posteriormente, e ela vai de cidade em cidade pelo interior do Brasil, isso aconteceu em Goiás, até chegar a Pedro Leopoldo, numa comunidade muito pobre chamada Lapinha. E ali ela começou a cuidar do seu tesouro, que era sua neta Lia. Um dia, Chico, próximo ao Natal de 45, aquela alegria pelo término da guerra, Chico recebe a visita de Bezerra de Menezes. Chico tinha acabado de fazer uma prece pelo Natal de Jesus e já era quase 1h da manhã. O doutor Bezerra falou assim: Chico, tem uma alma amiga que está precisando de socorro. É Conceição. Ela e a neta estão à míngua e não podem desencarnar de fome. Ajuda, Chico. Chico acordou Luzia, sua irmã, falou assim: vamos embora que a gente tem que ajudar uma família na Lapinha. Ela, Chico, está doido, é 1h da manhã, né? Que o mineiro fala muito engraçadinho, né? É 1h da manhã, Chico. Aí Chico falou: não, mas vamos lá, porque tem que ir, é o doutor Bezerra que pediu. E aí eles foram para aquela. Aí Chico preparou um parnelzinho, né? Um pedacinho de broa, a única coxa de frango que sobrou da ceia de Natal, sabe? Pegou uns pãozinhos durinhos lá, feito em casa, fez um parnelzinho e foi andando para a Lapinha. E interessante que o doutor Bezerra que dizia para ele onde era, que ele não tinha a mínima noção onde era a casa. Quando o doutor Bezerra apontou a casa, falou: é ali, Chico. Chico, quando entrou, estava ali numa esteira, né? Que era a única coisa que tinha para tirar o contato do corpinho dela com o chão, uma mulher já com seus 30 anos, os cabelos desregrados, a face de dor transformada, aquele corpo torcido, e Conceição, quando viu Chico entrar, que ela sabia quem era Chico Xavier, ela falou assim: ai, ô Chico, eu tinha certeza que Nosso Senhor Jesus Cristo ia ouvir as minhas preces e não ia deixar nós morrer de fome. E Chico falou assim: não, a partir de hoje, você não vai mais passar fome, nem você e nem nosso tesourinho. E Chico cantava para Lia as modinhas da época e começava a querer pentear, mas aqueles cabelos todos engranhados, né? Não tinha como. Divaldo chegou a participar, sabe, de uma visita dessa. E Chico falou assim para ele: Divaldo, vamos comigo, que nós vamos agora, hoje visitar uma princesa que é a coisa mais linda da Terra. Aí Divaldo diz que ficou pensando em Rita Hayworth, né? Aquela atriz americana de Hollywood, né? Que era uma belezura danada, e o Chico falava: ela tem os cabelos sedontos, Divaldo. Olha, se aquela menina visse um diretor de cinema, visse essa garota, ela ia fazer sucesso. Divaldo fez aquela ideia mental. Quando o Divaldo disse, quando ele chega na porta do barraco de Conceição, ele falou que saía tanta luz daquele barraco que ele ficou deslumbrado. E quem estava na porta do barraco? Eurípides Barçanufo. E falou assim: Divaldo, todos nós estamos aqui preocupados, ocupados em ajudar esses corações. Ajuda a gente, Divaldo. E Divaldo falou que já começou a chorar ali. E Chico falou assim: chora não, menino Divaldo. Eurípides faz isso com a gente.
e bota logo o extrato de cebola perto da gente para nós chorar. E entraram. Quando entraram, Divaldo falou que levou um choque profundo, que ele viu, na linguagem de Divaldo, tá? A coisa mais horrenda que se podia ver na Terra. Aquele corpo distorcido, e o Chico falou assim, vê, Divaldo, como o nosso saca-rolha é tão bonitinho. E Chico penteando o cabelo dela. Olha, Divaldo, que cabelo fedoso. Divaldo falou que enfiou os dedos ali e não conseguia tirar depois, que ficou engastalhado na cabeleira de Lia. E aí, acompanhando o Chico e Divaldo, tinha um casal de São Paulo, pessoal de muitas posses, e o irmão falou assim, ô Chico, eu sou o provedor da Santa Casa de Misericórdia lá de São Paulo, permite eu levar elas para São Paulo, vou abrigá-las lá no hospital, elas vão ter o tratamento. Aí Chico falou assim, meu, doutor Bezerra diz que não é possível, porque a prova delas é aqui, nessa dificuldade, porque elas estão em final de prova existencial. Se elas chegarem até o final dessa existência com essa dificuldade, serão espíritos completistas e alçarão voos para esferas mais elevadas. Divaldo ficou abismado com isso. Mas Chico falou, mas se você puder dar uma ajuda mensalmente para que não falte o pão e o arroz e o feijão, não precisa de mais nada, não. Pão, arroz e feijão. Sabe? O necessário, que a gente ainda tem dificuldade de entender o que vem a ser. E aí, assim foi feito. Divaldo conta que 2 anos depois disso, em 1947, ele volta a Pedro Leopoldo, estava de férias, e foi lá com Chico. E Chico levou ele lá na Vila do Pássaro Preto, que é onde o Chico fazia o estudo aos sábados, à sombra do abacateiro, né, que tem até um livro com esse título. E Divaldo falou assim, Chico, a gente não vai lá ver Conceição, e a belezura, já em tom sarcástico, né, que Divaldo falou, a belezura de Lia. Aí Chico falou assim, Divaldo, nosso Senhor Jesus Cristo deu por fim a tarefa delas, retornar ao plano espiritual. Lia desencarnou primeiro. E Conceição ficou desavorada, porque o seu tesouro foi retirado de sua mão. E aí, Divaldo diz que nunca tinha tido uma lição de amor de 2 espíritos tão intensos, entre Conceição e Lia. E ficou marcado para ele. O outro caso, para a gente já estar chegando no encerramento, é a história de... Meu nome? Valéria. A história de Valéria. Valéria era também um espírito extremamente comprometido, tanto quanto Lia e Conceição, lá da época da Inquisição, que ainda fala muito forte no nosso íntimo, quando a gente lê alguma coisa sobre a Inquisição, né? Por ser uma memória espiritual que possivelmente trazemos de momentos tão infelizes da nossa jornada. A história de Valéria, o Chico diz que ela era uma moça muito bonita, mas era cega, paralítica, não falava e não ouvia. E o Chico ia também periodicamente lá visitar Valéria. E o Chico falava assim, Valéria, nosso Senhor Jesus Cristo curou tanta gente, Valéria. Curou tanto cego, tanto surdo, tanto mudo. Não é que Jesus tem que curar você, Valéria, mas aprende a falar o nome de Jesus. Fala, Valéria, Jesus. E ela fazia um esforço, saía apenas aquele som gutural, e ela não conseguia falar nada. E ela não ouvia, mas percebia a presença do Chico. E toda vez que o Chico chegava, ela ficava numa agitação, se batendo, e a mãe sabia que era Chico chegando. E o Chico, Valéria, fala Jesus, Jesus curou tanta gente, curou o cego, Bartimeu, ele fez o paralítico andar. Fala Jesus, Valéria, é o motivo da nossa alegria, é Jesus. E ela, com muito esforço, ela consegue falar Jesus. E Chico alegre, ela falou Jesus, e toda vez que Chico ia lá, era esse esforço. Valéria desencarna. E na década de 60, já em Uberaba,
Chico é cometido de um infarto. E o médico diz a ele: Chico, você não pode levantar da cama. Eu vou colocar uma enfermeira na porta do seu quarto. Só quem entra no seu quarto é a enfermeira, mas ninguém. Você tem que ficar 20 dias em absoluto repouso, senão você vai desencarnar. E o Chico, ele dizia, sabe, o Adriana, Jane, pessoal, que ele, quando ele desencarnasse, ele queria escrito assim na lápide dele: aqui jaz Chico Xavier, a contragosto, porque ele não queria desencarnar. Eu também vou adotar essa ideia também, vou pedir para fazer isso também, se deixarem, né? Então, quando ele chegou em casa, estava no quarto dele, ele pediu para a enfermeira, que ele falava que era uma sargento que botaram lá na porta dele, que não deixava mesmo entrar ninguém. Aí ele falou assim: minha filha, você pode fazer um favor? Aí a enfermeira: fala, seu Chico, você pode escrever assim no papel: o Chico não pode receber visita, e botar do lado de fora? Ah, Chico, precisa não, que eu não deixo ninguém entrar. Não, minha filha, é para os espíritos, que você não vai ver, eles vão entrar. E eu vou ter que conversar com eles. A enfermeira: então, eu vou botar. E botou o papel na porta do quarto do Chico: proibido visita por ordem médica. E o Chico já estava com 20 dias de repouso absoluto. Ele conta que viu chegar um espírito de uma luminosidade muito grande. E aquela luz foi diminuindo, diminuindo, e era uma moça linda, uma loura de olhos azuis, tão bonita. E ela falou: e oi, Chico. E ele falou assim: ô, minha irmã, você me desculpe, que o infarto mexeu com o meu cérebro, eu não estou reconhecendo a irmã. Ela: ah, Chico, você não está me conhecendo, mas eu te conheço, Chico. E o Chico falou assim: mas você é daqui, é lá de Pedro Leopoldo, diz o nome da família que eu posso, né, associar. Ela falou assim: não, Chico, eu vou falar só uma palavra que você vai saber quem eu sou. E ela fala: Jesus. Aí Chico: Valéria, é você. Valéria, é você, minha filha. Ai, que felicidade. É, Chico, o teu amor me ajudou a pronunciar o nome de Jesus depois de 2000 anos. Eu não falava o nome de Jesus. Então, é assim esse homem que a gente está relembrando hoje, sabe? Que era capaz de tirar de um espírito cético, endurecido, o nome de Jesus, que era capaz de promover, por uma Conceição, uma Lia que toda a sociedade, sabe, repugnava, dar amor, carinho, respeito, simplicidade. Comemorar o aniversário do Chico é a parte mais fácil da nossa jornada. Agora, começar a seguir os exemplos dele, como Nando de Cordel diz na música, né? Se ouvíssemos mais a sua palavra, se aprendêssemos a amar mais. Porque quando ele teve o primeiro infarto, ele perguntou a Emmanuel se o infarto estava na linha, na trajetória de prova dele. Emmanuel falou que não. Ele não tinha isso. E ele falou: então por que eu sofri infarto? Aí Emmanuel falou assim: porque você usou muito o teu coração para amar. Sabe? Então, é a melhor forma de a gente usar o coração, ao invés de guardar mágoa, ressentimento, tristeza, é guardar amor pelo próximo, mas também por nós mesmos. Para encerrar, Adriana, se você me permitir, eu vou reclamar uma poesia, sabe? Que eu não sei declamar, né? Então, eu vou reclamar. Porque eu estou falando isso, gente, porque a Adriana é professora de português, eu me livre, né? Mas, olha só, faz parte da caridade você ouvir, tá bom? Você e todo mundo aí que está participando com a gente. E o título da poesia é A Ponte de Luz, de Maria Dolores, recebida por Chico, que eu acho linda. Ela diz assim: terminara Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo Pedro aproxima-se e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima, conforme ouvi de tua própria voz? Sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso, e da palavra de luz que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, em verdade, essa ponte que imaginas
existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar. Coração que é escolha, às vezes vai sozinho. E quase que não tem, senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergasta e procura. E o procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento e há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará a injúria e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o sol anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o desfardo. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado, longamente, ele ouviu, de repente, uma voz a falar-lhe das alturas. Pedro, segue, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Essa cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Graças a Deus. Bom, ser professora de português não me dá nenhuma palavra a mais que eu possa buscar no meu dicionário para te dizer, amigo, o quanto foi bom estar aqui essa tarde com você. Eu acho que foi o sentimento de todos aqui, a gente consegue ver o carinho, o amor que você traz, né, nas suas palavras, no seu olhar, na sua vibração, no seu gestual. Realmente, sem comentários. A gente te agradece imensamente, né, por mais um dia aqui de estudos, né, e hoje em especial falando por essa pessoa tão amada, tão querida. Muito obrigada, Evaldo. Eu vou passar para o Jairo para que ele possa fazer a nossa prece final. Tá bom, Jairo? Obrigado. Vamos lá. Agradecidos estamos, Senhor, pela essa oportunidade maravilhosa de escutar sobre essa alma caridosa que passou aqui por nós, que hoje brilha no céu, amparando nosso Mestre Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada um que participou da nossa palestra, aqueles que não puderam participar, e que o Senhor esteja sempre à frente dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sofrimentos, e que seja feita sempre a sua vontade. E peço que fique conosco sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Jairo. Muito obrigada. Já não está sem microfone, né, Jairo? Pode nem dar uma palavrinha. Está com o microfone aí? Acho que agora vai, para não dar microfone. Deixa eu apagar. Diga aí, Evaldo, seu. A gente está aqui, né, emocionado com essa vibração que palavras a gente não tem, porque quando se fala de Chico Xavier, é emoção, é exemplo. E esse exemplo deixado pelo Chico, através das palavras do nosso irmão Evaldo aqui na ambiência, a gente, ao mesmo tempo que fica emocionado, fica meio letárgico, né? Tamanha a vibração amorosa desse espírito em torno de todos nós. Então, gratidão ao Evaldo pela determinação da gente estar aqui hoje, lutando para que esse trabalho, para que esses exemplos
a cada dia se façam mais presentes nos corações, principalmente dos trabalhadores que abraçam a causa, abraçam a doutrina como referência para a sua existência. Então, gratidão, é o que eu posso falar, porque eu também estou muito emocionada. Que Jesus nos abençoe com esta oportunidade de podermos sentir este eco de luz através das palavras do Evaldo em nossos corações na tarde do dia 2 de abril, dia memorável na nossa história de vida enquanto espíritos encarnados ligados à doutrina espírita nessa encarnação. Muito obrigada, Evaldo. Está ali emocionado, mas os companheiros encarnados que estão sentados aqui, os desencarnados, aplaudindo também. Muito obrigada, meu irmão. Ok, obrigada, gente. Estou liberando os microfones aí para a gente mandar aquele tchau. Com muita gratidão para o meu amigo. Liberado. Obrigada, Evaldo. Irmão Evaldo. Evaldo, uma palavra. Tudo de bom. Uma palavra. Obrigado.